Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 11 do nosso curso online totalmente gratuito sobre direitos e garantias fundamentais. Lembrando que este é um curso que está disponível tanto no Instagram quanto no YouTube. Peço que se inscreva no meu canal do YouTube, lá, Rierson Bruno Assunção, e ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E também que me sigam no Instagram, onde eu posto sempre conteúdo, como vocês veem, de direito constitucional, penal e processual penal, tá bom, pessoal? Além do que, é um canal direto de comunicação comigo para sanar eventuais dúvidas. Bem, agora nós vamos começar o estudo da liberdade de associação. Peço que voltem lá à nossa querida Constituição Federal e leiam o inciso 17, ok? Diz o inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Percebam então que a liberdade de associação é a regra, ela é plena, as pessoas podem se associar, desde que o fim seja lícito e que não tenha um caráter paramilitar. Obviamente que a Constituição não permitiria que se formasse uma Farc aqui, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia ou qualquer grupo de natureza paramilitar, ok? Então, desde que as associações tenham caráter lícito, sejam lícitas e não tenham caráter paramilitar, elas são livres, ok? Prosseguindo, nós temos lá no inciso 18, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, além da necessidade do caráter lícito e de não ter caráter paramilitar, as associações e as cooperativas elas não precisam ter autorização para serem criadas, ok? E o Estado não pode interferir no seu funcionamento. Vamos lá para o inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ok, gente? Bem entendido, bem claro esse inciso. Apenas a decisão judicial transitada em julgado, no caso da dissolução compulsória, ou ter suas atividades suspensas, tanto a dissolução compulsória quanto a suspensão das atividades é só por decisão judicial. Certo? Lembrando que a dissolução compulsória é após o trânsito em julgado, ou seja, quando não caber mais recurso, mas liminarmente é possível a suspensão das atividades, ok? Bem, temos também lá no inciso 20, que é importante. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Nós vemos aí que tantas associações colocam lá em estatutos, naqueles boletinhos, naqueles carnezinhos de cobrança. Não, porque é obrigado a contribuir por isso, por aquilo outro. Ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Ok, pessoal? Entendido? Inciso 20 do artigo 5º da Constituição. E por último, quanto à liberdade de associação, nós temos, inciso 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, ok? Então, desde que os filiados autorizem essas entidades, as associações, elas podem representá-los judicialmente ou extrajudicialmente, ok? Isto é o que tínhamos para trazer sobre a liberdade de associação. Bem, prosseguindo, outro direito bastante importante e cujos incisos do artigo 5º caem muito em concursos é o direito de propriedade. Vamos continuar com a leitura, ok? Vamos então lá para o inciso 22 do artigo 5º, que diz que é garantido o direito de propriedade, ok? Quanto a isso, não há o que se discutir, a Constituição garante a propriedade. Mas nós veremos que essa garantia de propriedade não é absoluta. Conforme já dissemos várias outras vezes, nenhum direito fundamental é absoluto, ok? Todos os direitos fundamentais comportam exceções. Vamos prosseguir. Logo no inciso 23 percebemos esse viés de que há exceções. Diz o inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Então, é garantido
o direito à propriedade, mas essa propriedade deve atender à sua função social. Ok, pessoal? Vamos lá para o inciso 24 agora, prosseguindo. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Ok, pessoal? Então, na linha do que nós já dissemos, que a propriedade, apesar de ser garantida, deve cumprir sua função social sob pena de desapropriação, ok? Por necessidade ou utilidade pública. E veremos ainda as hipóteses de confisco. Temos lá, prosseguindo, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano, mais uma mitigação ao direito fundamental à propriedade. A autoridade, no caso de perigo público iminente, pode utilizar a propriedade particular e deve posteriormente indenizar em caso de dano, ok? Por último, temos lá o inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo as leis sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, aí nós percebemos a empenhorabilidade da pequena propriedade rural. Ok, gente? Como é uma pequena propriedade e ela é utilizada para o sustento daquela determinada família que trabalha naquilo há muito tempo, como nós vemos tantas famílias que têm pequenas propriedades rurais, não será possível penhorar para pagar as dívidas decorrentes dessa produção rural, ok? Bem, outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que é muito importante em relação a esse direito à propriedade, é o que está disposto lá no artigo 243 da Constituição. Vamos para lá? Diz o artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas, gente, e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Diz o parágrafo único: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então percebam que importante e que grave isso aqui, né? Se uma propriedade rural urbana, nessa propriedade rural urbana for localizado cultivo de plantas psicotrópicas, cultivo de plantas que são consideradas drogas, ou se ocorrer trabalho escravo ali, essa propriedade será expropriada, o Estado vai retirar essa propriedade do indivíduo. Então, é uma exceção muito importante e bastante forte ao direito da propriedade, ok, gente? Não vai haver nenhuma indenização, conforme nós vemos lá no artigo, e caso seja encontrado todo e qualquer bem de valor econômico que seja utilizado para esse tráfico ou para o trabalho escravo, ele também será confiscado. Não é só a terra que será expropriada, os bens também serão confiscados, ok? Bem, mas em relação a isso, então significa que há uma responsabilidade objetiva? Se encontrou droga plantada lá na terra do indivíduo, a terra vai ser expropriada? Não há essa responsabilidade objetiva. A esse respeito, eu gostaria de trazer para vocês aqui um julgado do Supremo Tribunal Federal, foi o recurso extraordinário 635336, anotem aí, recurso extraordinário 635336, foi julgado em 2016, relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que ele afirmou: a expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que em vigilando ou em eligendo, ou seja, ele não teve culpa, não deixou de vigiar o local, não deixou de observar o que estava acontecendo, ou escolheu uma pessoa que não tinha, uma pessoa para administrar que não tinha qualquer suspeita, que não dava para suspeitar que ele ia plantar
alguma coisa ilícita ou que iria efetuar esse trabalho escravo, ok? Então, caso o proprietário demonstre que não houve culpa, a expropriação pode ser afastada. Ok, pessoal? Gostaria de citar mais um trecho do que o ministro Gilmar Mendes falou. Ele disse assim: a própria menção à aplicabilidade do artigo 5º, conforme vimos lá no final do artigo 243, remete a um mínimo de proteção do proprietário não culpado pelo ilícito. Concluiu que a responsabilidade do proprietário, embora subjetiva, é bastante próxima da objetiva. Dessa forma, a função social da propriedade impõe ao proprietário o dever de zelar pelo uso lícito de seu terreno, ainda que não esteja na posse direta. Entretanto, esse dever não é ilimitado e somente se pode exigir do proprietário que evite o ilícito quando evitá-lo esteja razoavelmente ao seu alcance, ok? Ou seja, o proprietário pode afastar sua responsabilidade se demonstrar que não incorreu em culpa, que foi esbulhado ou até enganado por possuidor ou detentor. Então, caso o proprietário demonstre que não houve culpa da parte dele, apesar do dever que ele tem de observar o que está ocorrendo em sua propriedade, pode ser afastada essa expropriação do artigo 243, ok? E ainda, segundo o relator, o ministro Gilmar Mendes, ele disse que, em caso de condomínio, havendo boa-fé de apenas alguns dos proprietários, a sanção deve ser aplicada e ao proprietário inocente cabe buscar reparação dos demais. Ok, pessoal? Isso é o que a gente tinha para trazer a respeito do direito de propriedade. Para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o direito de herança, ok? Ao contrário do que aconteceu durante um breve período na União Soviética, em que se aboliu o direito de herança e verificando o desastre que ocorreu na economia, voltou-se atrás, na Constituição Federal de 1988 foi garantido esse direito à herança, ok? Então, vamos lá para o artigo 5º novamente, para a gente ler o trecho que fala, os dois incisos que falam sobre essas questões, herança e sucessões. Vamos lá. Preciso que vocês se reportem ao artigo 5º, inciso 30, pessoal. Vamos lá? Diz lá o inciso 30. É garantido o direito de herança. E logo em seguida, o inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Ok, pessoal? Bem, isso é o que a gente tinha para trazer por hoje. No próximo vídeo a gente continua com o direito à propriedade intelectual. Certinho, gente? Valeu aí por assistir mais uma vez. Muito obrigado. Tchau, tchau.